Esqueçam a elegância a preto e branco. A verdadeira velha Hollywood era um desastre colorido de más decisões, egos bizarros e escândalos tão estúpidos que são brilhantes. Estamos prestes a desenterrar as histórias que os estúdios pensavam estar enterradas para sempre. Aquelas que provam que as maiores estrelas eram muitas vezes os maiores idiotas. 1. Vamos falar de John Wayne, o Duque, o homem da Marlboro sob o efeito de esteroides, a personificação humana de bife e uísque. Um homem tão robusto que provavelmente pensava que as emoções eram comunismo. E, no entanto, esta picape ambulante tinha alegadamente mais medo de cavalos do que um vegano num churrasco no Texas. Não apenas nervoso do tipo, haha, espero que este cavalo não me pise? Não. Terror total, de palmas suadas, do tipo, posso morrer hoje? Sempre que subia num desses cortadores de relva de 4 patas. Cada grande plano dele a cavalgar em direção ao pôr do sol era um milagre de edição, tranquilizantes para cavalos e orações. O cowboy mais duro da América era basicamente apenas um tipo a sussurrar para si mesmo. Por favor, não faças cocó, por favor. Não descoices, por favor. Não me comas. E o estúdio? Encobriram-no com mais afinco do que a CIA encobre avistamentos de OVNIs. A esta altura, os cavalos provavelmente mereciam o seu próprio Oscar de melhor ator secundário a fingir que não percebeu. 2. Errol Flynn não se limitava a festejar a grande. Ele festejava como se Deus estivesse a ver e ele quisesse ser banido do céu. Então, uma noite, a sua festa torna-se aborrecida. E, em vez de, sei lá, pedir mais bebidas, este lunático decide que a solução óbvia é roubar um urso. Tipo, um urso a sério, com garras e presas, do tipo, pode comer a tua cara. Ele simplesmente entra num jardim zoológico privado, agarra a porcaria do bicho e leva-o para casa como se fosse um pack de 6 cervejas. Os convidados ficam ali parados com os seus martinis, a tentar não fazer contato visual com o predador alfa que agora guarda o coquetel de camarão. Entretanto, o urso provavelmente estaria a pensar: bebida à borla, petiscos à borla, que maravilha! Isto não era uma festa. Isto foi um crime grave com aperitivos. E, honestamente, resultou. Porque nada grita mais lenda de Hollywood do que tratar a vida selvagem como lembrancinhas de festa e sobreviver para contar a história. 3. O filme O Extravagante Dr. Dolittle deveria ser um conto comovente sobre um homem que fala com os animais. Na realidade, foi um filme de terror onde os animais eram os vilões e o orçamento era a vítima. O cenário era um apocalipse animal sem parar. A estrela, Rex Harrison, odiava animais, o que é um ótimo ponto de partida. A partir daí, um esquilo mordeu, as ovelhas comeram o guião, provavelmente um ato de misericórdia, e os patos cometeram suicídio por afogamento. Foi menos uma filmagem e mais uma negociação de reféns com um bando de terroristas peludos que só queriam um serviço de catering melhor. Toda a produção foi um jardim zoológico de animais de quinta multimilionário e descontrolado, vindo do inferno, um desastre cinematográfico tão espetacular que não se conseguia desviar o olhar. 4. Howard Hughes era como se o Elon Musk gerisse um estúdio de cinema. Bêbado. A meio de uma filmagem, ele olha à volta e diz: sabem o que precisamos? Mais avestruzes. E antes que alguém o pudesse impedir, ele importa um pequeno exército destas galinhas dinossauro, de quase 2 metros de altura, e olhar vazio. No segundo em que chegam, elas encenam um golpe de estado em grande escala. Penas a voar, câmaras a tombar, a equipa a correr para salvar a vida, enquanto estes perus gigantescos espezinhavam tudo como se fossem os donos do lugar. O técnico de som provavelmente estava a tentar afastar uma com um microfone boom, enquanto o realizador simplesmente aceitava o seu destino. Os danos provavelmente custaram mais do que todo o orçamento de catering do filme. Mas, para Hughes, esse era apenas o preço de uma boa risada. Em algum lugar por aí, até hoje,
uma avestruz conta aos seus filhos sobre a vez em que quase ganhou um Oscar de melhor caos secundário. E Hughes. Ele ficou ali a sorrir, provavelmente a pensar: esta é a melhor coisa que alguma vez fiz. Verdadeiramente um pioneiro do assédio laboral à base de aves. 5. Então, imaginem isto. Uma atriz é mordida por um chimpanzé. Claro, é uma chatice, mas depois ela decide. Sabem quem precisa de ouvir sobre isto? Um juiz? Ela processa diretamente Diggs, o chimpanzé, que interpretou a Cheetah em Tarzan. Imaginem ser o advogado nesse caso, em pé no tribunal a dizer: meritíssimo, a minha cliente foi atacada por aquele cavalheiro ali? Sim, aquele que está a tirar coisas do traseiro e a comê-las. O advogado de defesa do chimpanzé provavelmente deu-lhe apenas uma banana e disse-lhe para se manter em silêncio. Será que ela esperava que ele aparecesse de fatinho e gravata, pronto para testemunhar? O juiz rejeitou o caso imediatamente, provavelmente a chorar de tanto rir. O estenógrafo do tribunal provavelmente teve de registrar risada incontrolável no tribunal, no registro oficial. América. O único lugar onde se pode processar um macaco e ainda assim parecer o idiota. Quer dizer, qual era o pedido de indemnização? Bananas? Terapia para flashbacks dos dentes do macaco? O auge absoluto da loucura de Hollywood. 6. Alfred Hitchcock era um gênio, mas também tipo um monitor de acampamento sádico. A sua ideia de uma partida engraçada? Ele apostou com um membro da equipa que este não conseguiria passar um dia inteiro com um saco de peixe podre amarrado à perna. E o tipo aceitou. Então, agora temos uma pobre alma e andar por aí a cheirar a prato de sushi do Satanás, enquanto Hitchcock se senta na sua cadeira, a rir-se como um louco. O aroma passou de mercado de peixe desagradável para um desastre ecológico marítimo em grande escala, em cerca de 3 horas. Até as gaivotas evitavam este tipo. Hitchcock não dirigia apenas thrillers, ele vivia-os. Só que neste caso, o vilão era a tilápia. Imaginem tentar dizer uma fala séria a um homem que cheira como se tivesse acabado de lutar com um kraken num caixote do lixo. À hora do almoço, as pessoas no set faziam apostas paralelas sobre se o tipo desmaiaria ou se simplesmente se dissolveria numa poça de sumo de peixe. As partidas de Hitchcock eram menos haha e mais oh Deus, isto é legal? 7. Clifton Webb era rico o suficiente para ter uma mansão, mas medroso demais para nadar na sua própria piscina, porque achava que estava assombrada. Sim, assombrada. Como se o Gasparzinho estivesse por ali, a julgar o seu nado de mariposa. Então, sempre que ele nadava, fazia o seu mordomo ficar ali a vigiar, porque nada afugenta fantasmas como um homem de smoking a segurar uma toalha. Seria o fantasma de um nadador de natação sincronizada fracassado? Ou apenas um espectro de pele enrugada que odiava mergulhos de bomba? Isto não era apenas ser burguês. Isto era um nível olímpico de ser burguês. Porque toda a gente sabe que os fantasmas, notórios por atravessarem paredes, têm um medo absoluto de um homem chamado Jeeves. Em algum lugar, um fantasma ainda se está a rir. Bu, bu, seu idiota rico. Imaginem aquele mordomo a contar aos amigos na noite de póquer. Sim, ainda a guardar a piscina assombrada. Não, não recebo pagamento de risco. Sim, o fantasma dá melhores gorjetas do que o meu chefe. 8. Walt Disney. Criador de magia. Destruidor de barbas. O homem geria a Disneylândia como se fosse um campo de treinos para queixos imberbes. Os funcionários não podiam sequer ter uma sombra das 5 horas, mesmo que estivessem a interpretar um pirata. Podia saquear um navio e brandir um cutelo, mas uma barba Van Dyke bem cuidada era aparentemente um passo longe demais na ilegalidade para o reino mágico. Provavelmente havia inspetores de folículos secretos a vaguear pelo parque, prontos para derrubar qualquer funcionário que ousasse exibir um único pelo rebelde. Entretanto, o próprio Walt ostentava um bigode o tempo todo.
A hipocrisia é tão espessa que se poderia entrançá-la. Nada diz mais diversão em família do que um chefe que impõe a lei da barba com mais rigor do que a lei seca. Foi o derradeiro golpe de poder, criar um mundo à sua própria imagem barbeada, enquanto o seu próprio lábio superior permanecia um monumento peludo à sua filosofia de faz o que eu digo, não faças o que eu faço. 9. John Huston era um realizador que via os atores menos como seres humanos e mais como adereços que ocasionalmente se queixavam, e nada provou isso mais do que a sua própria filha. Quando Anjelica Huston caiu de um cavalo e partiu o nariz a meio de uma cena, os seus instintos paternais entraram em ação. Estou a brincar. Ele não tinha nenhuns. Enquanto ela estava no chão, provavelmente a perguntar-se se o seu rosto era agora uma pintura de Picasso, a reação lendária de Huston foi basicamente: bem, esta está estragada. Arranjem-me uma nova. Ele não perguntou se ela estava bem. Ele pediu uma nova atriz com toda a profundidade emocional de um tipo a devolver uma torradeira avariada. É como quando o teu comando da Xbox morre e tu simplesmente pegas no sobressalente sem pensar duas vezes. A equipa ficou ali, sem palavras, a ver um homem despedir a sua própria filha a sangrar. Isto não era fazer cinema, era seleção natural com orçamento. E a Anjelica acabara de ser eliminada da ilha. 10. Depois temos Sam Goldwyn, um produtor cujo cérebro era basicamente um modem dial-up a tentar conectar-se à realidade num mundo 5G. O homem era famoso pelos seus Goldwynismos, frases tão estúpidas que eram quase profundas. A sua obra-prima? Exigir que a equipa se livrasse das árvores numa cena porque, e cito, parecem demasiado falsas. Deixem que isto assente. Ele olhou para árvores reais, dadas por Deus, vivas, e pensou que não eram realistas o suficiente para o seu filme. Ele tinha uma rixa com a própria fotossíntese. Dá para imaginar uma equipa de lenhadores musculados ali parados, com motosserras na mão, completamente perplexos. Então, queres que a gente corte as árvores reais para parecer mais real? O que é que ele queria em vez disso? Árvores de plástico importadas de um catálogo da Sears. Isto não era uma nota de produção. Era um homem a declarar guerra à natureza, porque ela não estava à altura dos seus padrões imaginários e, francamente, idiotas. 11. Cecil B. DeMille não tinha apenas um ego. Ele tinha um ego tão grande que precisava do seu próprio código postal e de um assistente pessoal para o seu rabo. E o único trabalho desse assistente era ser o seu rapaz da cadeira. A existência inteira deste miúdo, o seu único propósito nesta terra, era seguir DeMille pelo set a carregar uma cadeira, para o caso de as pernas do realizador decidirem desistir espontaneamente. DeMille anda 3 metros. O rapaz da cadeira segue-o como um cachorrinho leal com mobília. DeMille para gritar com alguém? A cadeira é imediatamente colocada debaixo do seu traseiro real. Isto não é apenas preguiça. É um nível de preguiça tão profundo que se torna uma forma de arte performativa. O homem era tão importante que não se podia confiar que o seu próprio rabo encontrasse um assento sozinho. Imaginem colocar transportador pessoal do trono do rabo no vosso currículo. 12. Em 1931, os estúdios da Universal estavam preocupados que o seu novo filme, Drácula, não fosse assustador o suficiente. A sua solução não foi melhor música ou edição. Não. A sua ideia genial foi contratar um gritador profissional. Isto era um trabalho real. Eles contrataram um ator cuja única habilidade era guinchar como um alarme de incêndio num prédio em colapso, e colocavam-no no meio do público. No momento de maior tensão, este tipo soltava um grito de gelar o sangue, fazendo com que todo o cinema se borrasse coletivamente nas calças. Isto não era apenas quebrar a quarta parede. Era pegar numa marreta, parti-la e correr nu pelo buraco. Imaginem estar a ver um filme e o tipo ao vosso lado de repente transforma-se numa banshee. Já não tem medo do Drácula.
Tem medo do psicopata que está prestes a ter um aneurisma na fila 7 e a levar-vos com ele. 13. Audrey Hepburn era uma das atrizes mais amadas do planeta. Mas quando se tratou de cantar em My Fair Lady, o estúdio basicamente disse: "Adoramos-te, mas por favor, cala-te." Depois de ela ter gravado diligentemente todas as suas canções, eles contrataram secretamente uma cantora fantasma para dobrar a sua voz, transformando uma das maiores estrelas do mundo numa artista de playback muito bem paga. Pagaram-lhe uma fortuna, efetivamente, para não cantar. É o insulto mais educado e passivo-agressivo da história do cinema. O equivalente corporativo a dar uma palmadinha na cabeça de alguém e dizer: "Tentaste." Imaginem-na sentada na estreia, a sorrir graciosamente enquanto a voz de outra pessoa sai da sua boca. É como ser convidado para um jantar partilhado e dizerem-te: "O teu prato parece delicioso. Vamos pô-lo numa mesa separada na garagem só para o caso." 14. Um estúdio de cinema precisava de uma selva. Foram para uma selva real? Claro que não. Isso seria demasiado fácil. Em vez disso, decidiram construir uma no deserto do Arizona. Este plano era tão estúpido que é um milagre que o sol não tenha derretido as câmaras de filmar em protesto. Eles transportaram milhares de plantas tropicais e simplesmente plantaram-nas na areia, à espera do melhor. Previsivelmente, toda a selva pareceu ótima durante cerca de 11 minutos antes de desistir coletivamente e morrer, transformando o set num cemitério de plantas triste e castanho. Quase se podiam ouvir as palmeiras a gritar enquanto se transformavam em pó. Durante anos, os caminhantes do deserto provavelmente tropeçariam numa única palmeira fossilizada e perguntar-se-iam que tipo de lunático tentou discutir com o sol e perdeu de forma tão miserável. 15. Charlie Chaplin foi alvo de um processo de paternidade que foi menos um caso judicial e mais um espetáculo de palhaços com martelos de juiz. A ciência, um teste de sangue novinho em folha e de ponta, provou sem sombra de dúvida que ele não era o pai. Caso encerrado, certo? Errado. O juiz, num momento de pura genialidade cósmica, basicamente disse: "A ciência é estúpida", e ordenou que Chaplin pagasse pensão de alimentos na mesma. O juiz efetivamente criou um novo precedente legal: a lei. Ele parece culpado e é rico, por isso quem se importa com os factos. O tribunal decidiu oficialmente que os sentimentos eram mais importantes que o ADN, uma decisão tão monumentalmente estúpida que deveria ser ensinada nas faculdades de direito como um exemplo do que acontece quando o cérebro de um juiz entra de férias. Chaplin foi considerado culpado do crime de ser famoso o suficiente para ser processado. E aquele miúdo ganhou a lotaria genética sem sequer ter um bilhete premiado. 16. Na velha Hollywood, os estúdios não eram apenas donos da tua carreira, eram donos do teu rosto e não tinham medo de fazer alguma remodelação. Quando Norma Shearer estava a ascender à fama, um executivo genial decidiu que faltava algo crucial no seu rosto: buracos. Especificamente, covinhas. Então, basicamente forçaram-na a fazer uma cirurgia plástica para as criar. Isto não foi para corrigir uma falha, foi para instalar uma característica, como se ela fosse um raio de um Mr. Cabeça de Batata. Sim, ela é ótima, mas sabem o que a tornaria mais fofa? Se nós apenas fizéssemos umas covinhas nas bochechas dela à força. Provavelmente houve uma reunião do conselho sobre isso. É um olhar aterrador sobre uma época em que um estúdio podia literalmente ordenar uma alteração física, porque um velho, de fato, achava que isso venderia mais bilhetes. A perfeição não nascia. Era instalada cirurgicamente a pedido, como DLC pré-encomendado para um ser humano. 17. Mickey Rooney, o explosivo humano energético, decidiu que merecia um aumento. Então, ele entrou no escritório do homem mais poderoso de Hollywood, o fazedor de reis Louis B. Mayer. Em vez de negociar como um ser humano normal, Mayer, o chefe da MGM,
usou o derradeiro golpe de poder corporativo. Começou a chorar. Não apenas uma única lágrima. Estamos a falar de soluços convulsivos, as cataratas do Niágara de lágrimas manipuladoras. Ele lamentou-se sobre como amava Mickey como um filho e como estava magoado por Mickey só pensar em dinheiro. Foi um nível de chantagem emocional tão audacioso que deveria ter ganho um prêmio. Rooney, um jovem ator, provavelmente ficou ali sentado, completamente perplexo, a ver um magnata de estúdio milionário ter uma birra ao nível de uma criança pequena para evitar pagar-lhe uns trocos extra. É a única negociação comercial na história que poderia ter sido resolvida com um chupa-chupa e uma cesta. 18. Os censores da velha Hollywood tinham pavor de duas coisas: o comunismo e o facto de pessoas casadas às vezes dormirem na mesma cama. Na série I Love Lucy, Lucille Ball e o seu marido na vida real, Desi Arnaz, foram forçados a dormir em camas de solteiros separadas, como se estivessem num acampamento de verão dos anos 1950. A implicação era que eles eram apenas colegas de quarto, que por acaso eram casados. Mas o absurdo atingiu o seu auge quando Lucy engravidou na vida real. Os censores entraram em pânico total e baniram a palavra grávida da série. Eles não tinham problemas em mostrá-la com uma barriga de grávida gigante, mas dizer a palavra que descreve como ela lá chegou? Pura imundície. Ela estava apenas à espera, ou como a estação de televisão provavelmente preferia, a ter um caso grave de 9 meses de cegonhas. A lógica era absolutamente desconcertante. 19. O Código Reis não era apenas um livro de regras. Era um manifesto escrito por um comitê dos puritanos mais aterrorizados e chocados do planeta Terra. Este documento declarou guerra à própria realidade. Proibia tudo, desde mostrar uma sanita no ecrã, porque aparentemente o público americano se esqueceria de como funciona o saneamento, até beijos que durassem mais de 3 segundos. O resultado foi um universo cinematográfico bizarro, onde os gangsters falavam como contabilistas educados e os casais tinham menos contato físico do que 2 estranhos num elevador. Todos os filmes pareciam ter sido feitos para serem exibidos na cave de uma igreja. O código era tão restritivo que é um milagre que alguém nestes filmes tenha sequer nascido. Foi a tentativa de Hollywood de tornar o país inteiro à prova de crianças, e os resultados foram hilariantemente estéreis. 20. Para impor as regras insanas do Código Reis, os estúdios empregavam polícias da moral em cada set. Estes não eram polícias, eram estraga-prazeres profissionais. Imaginem um homem de ar triste com um fato amarrotado, escondido nas sombras de uma cena de amor com um cronômetro, pronto para gritar "Corta!". Foram 3,2 segundos de contato labial. A anarquia chegou. O seu trabalho era literalmente medir a paixão e garantir que esta se mantinha dentro de limites estéreis e pré-aprovados. Eles tinham réguas para verificar o comprimento da racha de um vestido e a profundidade de um decote. Era o trabalho menos sexy da história dos trabalhos sexy. Eles eram a personificação humana de um duche de água fria, contratados para garantir que nada que se assemelhasse remotamente à diversão humana genuína chegasse acidentalmente ao ecrã. 21. O Código Reis era tão paranoico que proibia os cineastas de mostrar os detalhes de como os crimes eram cometidos, para o caso de algum tipo em Ohio estar a tirar notas. Isto levou ao tropo mais estúpido da história dos filmes de assalto: a cena mágica de arrombamento de cofres. Um ladrão de joias elegante aproximava-se de um cofre de banco maciço, encostava o ouvido e parecia pensativo. Corta para a cena seguinte e a porta de aço gigante está escancarada. Como é que ele o fez? Será que ele seduziu a fechadura com conversa? Usou uma palavra mágica secreta? Nunca soubemos, porque os censores acreditavam que mostrar alguém a rodar um mostrador transformaria instantaneamente todos os espectadores em mestres do crime. Era uma fantasia paranoica que transformou todos os thrillers de crime num espetáculo de magia para todos os públicos, onde o maior mistério era como é que o enredo sequer estava a acontecer. 22.
Só no auge da paranoia da Guerra Fria é que o FBI podia olhar para Do Céu Caiu uma Estrela, o filme de Natal mais enternecedor de sempre, e ver um plano comunista sinistro. Sim, o Federal Bureau of Investigation iniciou um inquérito oficial, suspeitando que a mensagem de comunidade do filme e a sua crítica a um banqueiro ganancioso era, na verdade, propaganda secreta de Moscovo. Dá para imaginar dois agentes de cara séria a ver o filme, a tirar notas furiosamente. O sujeito George Bailey defende o apoio financeiro coletivo. Isso é comunismo. Ele denuncia o capitalista Sr. Potter. Definitivamente comunismo. Estavam a um passo de acusar o Pai Natal de ser um agente do KGB. É o auge absoluto da estupidez burocrática. Um momento em que o governo dos Iblaus declarou oficialmente guerra à alegria do Natal. 23. Em 1938, Orson Welles decidiu pregar uma partida a todos os Estados Unidos da América. A sua transmissão de rádio de A Guerra dos Mundos foi tão aterradoramente realista que causou pânico nacional, com milhares de pessoas a acreditarem genuinamente que os marcianos tinham aterrado em Nova Jersey e estavam a vaporizar a população. As pessoas estavam a fazer as malas, a ligar para a polícia e a preparar-se para lutar pelas suas vidas contra invasores alienígenas inexistentes. Foi a maior e mais acidental experiência social da história, que provou que um bom ator com uma voz assustadora podia convencer uma parte significativa do país a perder a cabeça coletivamente. Welles não se limitou a contar uma história. Ele testou ao limite as capacidades de pensamento crítico da América, e a nação falhou da forma mais espetacular e hilariante possível. 24. Na era dourada dos golpes publicitários, nada supera a vez em que a 20th Century Fox fez um seguro de $1 milhão para as pernas de Betty Grable. E isto não era um segredo. Era esse o objetivo. Eles trataram as pernas dela como se fossem a Mona Lisa, um tesouro nacional que precisava de ser protegido a todo o custo. É preciso imaginar a conversa bizarra com os agentes de seguros da Lloyds de Londres. Sim, uma apólice para 2 pernas. Não a pessoa inteira. Apenas da anca para baixo. O que é que a apólice cobria? Uma distensão muscular? Um surto súbito e catastrófico de celulite? Foi uma jogada de marketing tão gloriosamente absurda que funcionou na perfeição. Cimentou as pernas dela como lendárias, tudo porque um estúdio decidiu colocar-lhes um preço, transformando um par de membros num espetáculo de $1 milhão. 25. Hoje em dia, se uma estrela ganha meio quilo, o seu agente de relações públicas emite uma declaração sentida. Na velha Hollywood, o contrato de Lupe Velez tinha uma cláusula que basicamente a transformava num porco premiado na feira do condado. O estúdio forçava-a a fazer pesagens públicas. Eles arrastavam uma balança gigante para uma sala cheia de repórteres e faziam-na subir. Era um bizarro ritual de humilhação concebido para a lembrar, e ao mundo, que o estúdio era dono do rabo dela, literalmente. O seu peso era tratado como uma ação cotada em bolsa, e cada grama ganho era uma queda catastrófica do mercado para um bando de velhos, de fato. Conseguem imaginar o vosso chefe a dizer: Johnson, esse relatório trimestral está atrasado e pareces ter andado a comer donuts. Sobe para a balança da vergonha. Era um nível de propriedade corporativa tão extremo que provavelmente tentaram colocar-lhe um código de barras na testa. 26. Loretta Young e Clark Gable tiveram um bebê secreto, e o seu plano de encobrimento foi concebido por alguém cuja principal habilidade de resolução de problemas era bater em coisas com uma pedra. Young desapareceu e depois reapareceu para adotar um bebê. O único problema? O bebê parecia-se mais com o Clark Gable do que o próprio Clark Gable. Era como se ela tivesse dado à luz um clone pequeno e careca dele, completo com as famosas orelhas do Gable, que provavelmente conseguiam captar sinais de rádio do espaço. Toda a Hollywood sabia. Eles simplesmente fingiram que não, sorrindo e acenando com a cabeça, enquanto provavelmente enviavam mensagens uns aos outros.
OMG, já viste o novo filho adotado do Gable? É ele com uma fralda. Eles deram-se a todo o trabalho de fingir uma adoção quando podiam simplesmente ter colocado uma placa no berço do bebê a dizer: propriedade de Clark Gable, por favor devolver-se encontrado. 27. Marlon Brando era um ator genial que considerava a memorização de falas uma tarefa para meros mortais, como pagar impostos ou usar piscas. O homem recusava-se redondamente a aprender os seus guiões. Em vez disso, ele foi pioneiro de um método de preguiça pura e não adulterada. Mandava escrever as suas falas em cartões e escondê-las por todo o set. Coladas a candeeiros nas costas de outros atores, provavelmente na testa de um membro da equipa a dormir. Imaginem tentar ter uma cena dramática e profunda com um tipo que não está a olhar nos vossos olhos, mas sim a semicerrar os olhos para uma nota colada no peito do vosso colega de elenco. Os seus colegas de elenco não eram apenas atores, eram telepontos ambulantes e falantes. É a demonstração máxima de poder. Ser tão lendário que se pode literalmente ler a descrição do seu trabalho enquanto o faz, e ainda assim receber uma nomeação para um Oscar pela sua performance intensa. 28. Clark Gable, o rei de Hollywood, achava-se um grande caçador. Depois foi numa viagem de caça e abateu acidentalmente uma vaca. Uma vaca parada, a comer relva, não ameaçadora, cujo único crime era ser deliciosa. Em vez de fazer o que uma pessoa normal faria, ir ter com o agricultor e dizer: "Ups, erro meu, aqui está um monte de dinheiro." Ele entrou em pânico e ligou para os advogados do estúdio. De repente, já não se tratava de uma vaca morta. Era o Bovinemagedão, uma crise de relações públicas em grande escala. O agricultor provavelmente pensou que estava a ser alvo de uma partida de extraterrestres quando uma frota de carros pretos apareceu para discutir a morte por negligência da sua vaca leiteira. Ele só queria $50 pela Bessie, mas em vez disso, teve um vislumbre da máquina de "vamos complicar tudo", de Hollywood a todo o vapor. 29. A maioria dos tipos ricos compra um Ferrari. Léo Carrillo, um ator secundário, decidiu que queria comprar um país. Segundo a lenda de Hollywood, este louco ficou tão rico com o imobiliário que tentou comprar uma fatia gigante da Baixa Califórnia ao México para fundar a sua própria nação. Leolândia, provavelmente. Isto não foi apenas uma gabarolice de bêbado. Ele, alegadamente, fez uma oferta séria. Conseguem imaginar a pura e magnífica coragem que é preciso para abordar uma nação soberana e perguntar: "Então, quanto por aquele bocado na ponta? Tenho dinheiro vivo." O seu primeiro decreto real provavelmente teria sido tornar as cestas obrigatórias e colocar a sua própria cara no dinheiro. A resposta do governo mexicano foi provavelmente uma combinação de silêncio atordoado e risada incontrolável antes de lhe dizerem educadamente para se ir embora. 30. Rodolfo Valentino, o tipo que fazia as mulheres desmaiar só de olhar para a câmara, comprou um anel que aparentemente foi amaldiçoado pelo próprio Satanás. O lojista avisou: "Esta coisa dá azar." Mas Valentino provavelmente pensou que era apenas uma tática de vendas phish. Errado. Depois de o comprar, a sua carreira foi por água abaixo, e ele morreu aos 31 anos. O anel foi depois passado de mão em mão como uma lembrancinha de festa amaldiçoada, trazendo miséria e morte aos seus novos donos. Aquele anel tinha uma contagem de corpos maior do que a da maioria dos chefes da máfia, e uma história de fundo melhor do que metade dos guiões de Hollywood. Numa cidade movida a boatos e más vibrações, um anel assassino era muito mais credível do que má sorte. Era o acessório supremo para os tragicamente condenados, a joia da Hot Topic dos anos 1920. 31. Barbra Streisand não tem apenas um lado bom. Ela tem um lado tão poderoso que dita as leis da física nos seus sets de filmagem. Durante décadas, os seus contratos alegadamente estipularam que ela deve, em quase todas as circunstâncias, ser filmada do seu lado bom, o esquerdo.
O lado direito do seu rosto é aparentemente como a Arca da Aliança. Se olharem para ele, a vossa câmara derreterá e a vossa alma deixará o vosso corpo. Isto criou pesadelos logísticos para toda a gente. Realizadores, operadores de câmara e outros atores tinham de executar um complicado bailado de movimentos apenas para evitar capturar acidentalmente o perfil proibido. É um nível de controle de diva tão absoluto que ela provavelmente fez o Sol assinar um acordo de confidencialidade. Os seus colegas de elenco não estavam a atuar. Estavam a orbitar um corpo celeste, a rezar para não entrarem acidentalmente no lado negro da Babs. 32. Ah, sim, o duelo mais patético da história de Hollywood. Dois tipos de quem nunca ouviram falar, bêbados como uma república de estudantes na festa de regresso a casa, decidiram lutar por uma mulher, com pistolas, ao amanhecer. O problema é que ainda estavam tão bêbados que mal conseguiam manter-se de pé. Eles cambaleiam para o campo, apontam um para o outro e disparam. As balas foram tão para o lado que poderiam ter abatido um balão meteorológico no condado vizinho. A certa altura, um esquilo terá alegadamente apresentado uma ordem de restrição só para garantir. Não foi tanto um duelo, mas sim duas crianças a fazer LARP de Call of Duty, com munições reais. Ninguém morreu, mas a dignidade? Sim, essa não sobreviveu. Testemunhas disseram que parecia menos um tiroteio e mais dois pais a tentar arranjar um grelhador completamente bêbados. América, pessoal, onde até os duelos são fracassos de bilheteira. 33. Mike Todd era um produtor que operava segundo o princípio de que demasiado nunca era suficiente. Para a estreia de um filme numa cidade do deserto, ele tinha um medo racional. E se chover? A sua solução lhe foi verificar a previsão do tempo. Foi contratar um fazedor de chuva. Não um tipo com uma aplicação meteorológica, mas um tipo que afirmava conseguir literalmente comandar as nuvens. Todd pagou a este charlatão um monte de dinheiro para não fazer chover. Já se sabe que este fazedor de chuva passou o dia inteiro sentado numa caravana com ar-condicionado, a beber martinis e a abanar ocasionalmente um pau para o céu para fazer de conta. É o uso de dinheiro mais brilhantemente estúpido da história de Hollywood. Ele estava literalmente a pagar a um tipo por um serviço que o deserto já fornecia de graça, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso, pessoal, é a velha Hollywood. Um mundo construído por maníacos do controlo, gerido por lunáticos e de alguma forma celebrado como a Idade de Ouro. Mas o que eu realmente quero saber é, quem era pior? Os chefes dos estúdios a puxar os cordelinhos como mestres de marionetes sádicos ou as estrelas mimadas a quebrar todas as regras como se o mundo fosse o seu recreio pessoal? Deixem a vossa opinião nos comentários e convençam-me de que lado deste circo era o verdadeiro vilão. E se gostaram de ver a roupa suja de Hollywood a ser lavada assim, cliquem no botão gosto e subscrevam. Porque acreditem em mim, as próximas histórias são ainda mais estúpidas.